nosso culto e já agradecendo pela sua presença. Espero que os demais irmãos ainda possam chegar. Ontem estava superlotado lá no jardim, que pensam, né? Talvez o cansaço hoje vai deixar alguns em casa, mas espero que não. Então nós já estamos nesse momento dando início ao culto ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, é digno de toda a glória. E eu quero começar convidando-os para ficar de pé, os que puderem, por gentileza. Abram as suas Bíblias no Salmo de número 47, ou se preferirem, podem acompanhar na projeção. O Salmo de número 47, ele dará início a este culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. E desde já quero agradecer a presença dos nossos queridos visitantes, que Deus os abençoe grandemente. Eu ainda não sei o nome daquela irmã ali no cantinho, daquela irmã Janete, como ela chama? A irmã do irmão Joaquim. Como é o nome? Irmã Sebastiana, que bom tê-la conosco, Deus te abençoe. A irmã Janete já está há alguns dias, parece que vai ficar mais, né? Só o ano que vem vai acabar embora, se Deus quiser. Que pena, né? Está aqui o Júnior também, esposo da Cida, que maravilha. Deixa eu ver se tem mais visitantes. Olha, a Kate chegou também. Ei, Kate, tudo jóia? Deus te abençoe, Kate. Mais alguém visitando aí? Deixa eu ver, não posso deixar. O Zezinho não é visitante, não. O Zezinho já faz parte do corredor aqui, né? E que bênção ter vocês conosco. Agora sim, o Salmo de número 47, ele diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a quem? A Deus, com vozes de júbilo. Irmãos, tivemos ontem um culto maravilhoso, muitas palmas, né? E nós entendemos nesse contexto bíblico que quando nós aplaudimos dentro do templo, nós não estamos aplaudindo a tecladista, os vocalistas, nem os instrumentistas, nem muito menos o pastor. Esses aplausos, conforme diz o texto aqui, é como celebração a Deus. Então, durante o louvor, não fique tímido. Se você quiser acompanhar com palmas, pode acompanhar. Se você não quiser também, não é obrigado, não é um mandamento. Se você não bater palmas, você está desobedecendo a Deus. Não é isso, não. Fica à vontade. Tem uns que batem até fora do ritmo. Vai fazer o quê? Ele não tem ouvido para a música, mas ele é de Deus também, do mesmo jeito. Mas o importante é louvar. O culto é de louvor e adoração. E as palmas incluem a nossa adoração. Né? A nossa oração, melhor dizendo, inclui as palmas. Então fique à vontade para isso, tá bom? E que Deus continue abençoando todos vocês grandemente. E desde já eu quero já estender também as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando aí, né? Pelo aplicativo do YouTube. Que bênção! Tem gente aceitando a Jesus em outras cidades através dos sermões que estão sendo pregados aqui de Três Marias. Olha que maravilha isso! É sinal que o Espírito de Deus ele não tem limite para alcançar as pessoas. Amém? Então vocês que estão em casa ou no trabalho agora, ouvindo, que Deus te abençoe e que a palavra de Deus hoje também encontre lugar específico, certo, no seu coração. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus e nosso mediador e Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos neste local para Te adorar, para Te louvar, para receber do Senhor as bênçãos, receber instruções tão fidedignas para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos cada vez mais dependentes do Senhor, adoradores por excelência ao Senhor que merece toda a nossa adoração e louvor. Que o Senhor abençoe cada um dos que estão aqui, dos que estão em outros lugares também nos ouvindo. Que a Tua bênção, que não tem limite, possa ser estendida a todas as famílias que estão especialmente precisando, ó Deus, de um abraço do Senhor, precisando que o Senhor intervenha, dependendo da situação, seja ela de saúde física, seja ela espiritual. Ó Deus, a depressão que tem assolado tantas pessoas, que o Senhor possa neste dia, neste domingo, ir ao encontro de cada um, para que eles possam receber e aceitar o convite de Jesus de ir até Ele, para que possam ser aliviados e, acima de tudo, serem salvos. Continue conosco, nos dando a Tua paz e a Tua direção, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor.
Aleluia. Quantos aqui são alegres por servirem ao Deus vivo? Amém. Amém. Quantos estão alegres pelo fato de nós estarmos na casa do Senhor? Amém. Esse amém pode ser mais forte, querido? Amém. Amém. Glória a Deus, nós estamos alegres pelo fato de nós estarmos aqui mais uma vez. Não seja apenas mais um domingo em que nós cantamos, mas que seja um domingo de louvor, de adoração ao Senhor. Que não sejam apenas palavras vãs, não sejam palavras que saem da nossa boca mecanicamente, mas que seja um verdadeiro louvor ao nosso Deus. Amém? Amém. as nossas ações e tudo que fizermos, ó Pai Santo, seja para o Senhor de fato. Quer, Senhor, falemos, quer realizemos algo, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a honra e a glória do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Esperamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, aleluia. Que nós daremos ao Senhor perante todos os benefícios que Ele tem operado em nós, não é mesmo? Grande é o nosso Deus. E o que a letra dessa canção ela nos traz como mensagem é o seguinte: é que a minha adoração é o que eu posso oferecer ao Senhor. Eu tenho apenas um aleluia, eu tenho apenas um louvor ao Senhor, já que este é o significado desse termo, aleluia, louve o Senhor. É o que nós continuaremos a fazer. Amém? Agradecer
seja no momento da dor, seja no momento da alegria, adorarmos o Senhor verdadeiramente, a sermos fiéis a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. A Ele para sempre.
reino de fidelidade, bondade, de amor para todo sempre. Aleluia. E nós vamos declarar isso neste momento ao nosso Deus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eu venho sempre eterno, e nada em misericórdia, justiça
se assentar. Queridos, nós estamos em campanha de missões estaduais. Quem se lembra do nosso tema? De a todo lugar, porque a esperança tem passos. Muito bem. E a nossa divisa se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. O irmão pode colocar para nós? Você pode colocar na versão da Bíblia, eu não consigo enxergar, irmão, sobre o Vamos juntos, em uma só voz. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Glórias ao nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Nosso amado, ele foi um grande missionário, ele nos deixou legado. Nós temos a missão de continuarmos ensinando, pregando as boas novas, seja na escola, seja no trabalho, onde quer que formos, onde quer que o Senhor nos coloque, sejamos missionários. Enquanto nós vamos ouvir a canção da campanha, os irmãos sintam-se à vontade para trazer sua oferta, seja para a igreja, seja assim, pastor, não quer explicar. Quem percebeu a grande diferença aqui dos gasofiláceos? Muito bonitos, não é? Graça e paz, queridos irmãos, amém? Agora está bem aqui definidos os gasofiláceos. Esse está identificado aqui, ó, missões, tá? Campanha de missões. Todas as campanhas de missões que acontecerem na igreja, não precisa os irmãos ter nenhuma dúvida mais. Ficavam perguntando, onde eu coloco missões, onde eu não coloco. Então agora está definido, está bem aqui, né? Legível para os irmãos. Ali são dízimos e ofertas regulares da igreja. Aqui é só para a campanha de missões, onde esses recursos irão ser destinados aos missionários, né, em todo o nosso estado. A campanha estadual é isso, quando for nacional em todo o Brasil e mundial em todo o mundo. Então, está aqui identificado o gasofilácio que vai receber as ofertas de missões. Mas se você trouxe o seu dízimo e oferta regular para a PIB, aí já é, tá bom? Deus abençoe, é só isso. Amém. De multiplicar e discipular e multiplicar e de aos que não dormem, mas oferecendo a mão, arruador de rua, leve a compaixão, e de pelas montanhas e vales do nosso chão, e de pregar o reino, a grande transformação. Quem vive lá no cimo precisa ouvir falar do Cristo que veio ao mundo para nos salvar, do Cristo que veio ao mundo para nos salvar. E de a todo lugar, e de com toda urgência, e de com todo o amor, levando esperança na dor, e de pra discipular a fim de multiplicar e discipular e multiplicar e de alcançar os lindos, levando a salvação, apresentar Jesus, a nossa maior missão, e de alcançar cidadãos com o amor de Deus.
Jesus se entregou, por eles também morreu, e pela cidade, sempre levando a paz. Avante, avante, batistas de Minas Gerais. Avante, avante, batistas de Minas Gerais. Ide a todo lugar, ide com toda urgência, ide com todo o amor, levanta esperança na dor, ide pra te segurar. Maravilha, né? O momento de missões é sempre um momento importante que a igreja vive desde o primeiro século. Isso não é de agora. Jesus, o maior missionário que já pisou nessa terra, deu este exemplo, né, de sermos generosos para que a obra de Deus possa ser custeada por nós, discípulos de Cristo. Afinal, todos nós que fomos alcançados pelo Evangelho, foi através de alguém que foi alcançado por um missionário. Então, assim a Igreja de Cristo vai crescendo. E agora, queridos irmãos, um momento singular também na vida da igreja. Nós vamos estar orando, agradecendo o momento de missões, e na sequência eu quero convidar os diáconos e diaconisas que foram consagrados ontem, e que vocês possam, logo após a oração que eu vou fazer agora em agradecimento aos dízimos e ofertas, vocês possam vir aqui à frente, por favor. Vamos ficar de pé, se puderem, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, com grande alegria, Senhor, estamos aqui para dizer ao Senhor que estamos envolvidos. Esta igreja é uma igreja missional, é uma igreja que tem, ó Deus, atuado nas campanhas, sempre fazendo o seu melhor para que os nossos queridos missionários possam ter o suficiente para seu sustento e assim que a Tua obra possa continuar sendo propagada em todas as Minas Gerais e que pessoas possam ser alcançadas para o reino do Senhor. Obrigado por aqueles que puderam hoje contribuir, aqueles que não puderam, que o Senhor possa dar a eles essa oportunidade em outro momento. E assim, que o Senhor abençoe e multiplique esta campanha, os recursos que estão sendo lançados no gasofilácio, porque o Senhor é o Deus da multiplicação. Portanto, Senhor, assim nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Agora podem sentar-se, os diáconos, por favor, e as diaconisas, estejam aqui à frente, por favor. A Igreja de Cristo, ela precisa ser liderada, e a liderança não é só através do pastor. A liderança é através de dois oficiais da igreja. A própria Bíblia diz que os dois oficiais da igreja são o pastor e a diaconia. Hoje nós somos um time de 12 diáconos, entre homens e mulheres, e esses 4 ontem foram consagrados à luz da palavra de Deus, independente do que o homem possa achar que esteja certo ou errado, a palavra de Deus é inerrante. No entanto, foram consagrados para a honra, para a glória de nosso Deus, e eu gostaria que todos vocês recebessem eles como parte integrante agora do ministério diaconal desta igreja. Glórias a Deus, muito obrigado a vocês, espero que possa contar com cada um de vocês para a obra aqui neste município, nesta cidade, não é? E Deus tem feito grandiosas coisas aqui e continuará fazendo. Amém, queridos? Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar-se. Não posso deixar de avisá-los. Não pode deixar isso aqui, obrigado. Gostaria de mais uma vez lembrá-los, melhor dizendo, do nosso compromisso na próxima quinta-feira, aqui na sede, onde teremos uma assembleia extraordinária, onde nós estaremos colocando como único assunto na pauta o consórcio, ou possível consórcio que iremos fazer para a construção do novo templo. Toda a igreja precisa estar presente, irmãos. Faça seus arranjos definidos. Aqueles que trabalham fora, naturalmente, a gente vai entender se não puder vir, mas quem sabe, se você puder dar um jeitinho com o seu supervisor, eu tenho um compromisso tão importante, será que eu poderia trocar com algum colega? Porque, irmãos, é algo de suma importância. Não podemos tomar uma decisão aqui, tá, baseada
na opinião de poucos irmãos. Tem que ser pelo menos 80% da igreja precisa estar aqui presente para nós definirmos se a funcionária da empresa aqui de consórcio virá ou não no próximo sábado e ela está vindo de longe, aí envolve despesas. Então o que acontece? Eu preciso, na quinta-feira, que vocês venham, vou apresentar a proposta dela e vocês vão definir se querem ou não e a gente segue em frente. Mas tem que vir, tem que vir. Não esqueça que nós estamos orando há muitos anos. Agora eu já me incluo nesse projeto porque já estou há mais de 2 anos aqui com vocês e o projeto já existia no coração da igreja. Então, é hora de mudarmos de fase, é hora de avançarmos. Não é hora de ter medo, não é hora de meter os pés pelas mãos, lógico, mas debaixo de oração que nós estamos. Ou confiamos em Deus ou confiamos em nós mesmos. Então, a confiança tem que ser em Deus, conforme a mensagem desse domingo de manhã trouxe com muita clareza para nós. O primeiro pilar de um projeto bem sucedido é aquele que fica no invisível. É o primeiro pilar. Sabe qual? É o temor de Deus. Assim como esse prédio aqui, você está vendo o alicerce dele? Não está, está no invisível. Mas você acha que essas paredes que estão segurando esse tempo? Não é. É a sustentação para lá embaixo, é o pilar. É a base, o alicerce. O nosso alicerce é o temor de Deus, é confiar nele. Como temos confiado, temos orado, então nós já temos a base. Não temos que temer nada. Ou então é não acreditar que Deus de fato poderá fazer acontecer. Amém? Quinta-feira, 19h30, não teremos o estudo bíblico por causa dessa assembleia. Mas todos estão convidados para estarem conosco. E, não menos importante, nós queremos dizer que na quarta-feira o culto é normal lá no jardim, viu? A assembleia que é na quinta aqui. Os irmãos que estão na congregação de jardim poderão ir normalmente lá às 18h30, onde nosso culto começa. Ainda temos a outra assembleia também, em caráter extraordinário, no domingo. Essa agora já é para colocarmos em ordem o rol de membros dessa igreja. Eu preciso a cada 6 meses informar a Convenção Batista quantos membros tem a igreja. E esse número precisa ser real. Não adianta eu ter 200 membros arrolados aqui no rol de membros, se só tem 50 frequentando. Então, hipoteticamente falando, aqueles que estão há mais de 6 meses sem vir, estão sendo visitados, não tomam uma decisão, de acordo com o nosso estatuto, serão automaticamente desligados do rol de membro, tá? Para que eu possa dar um número real para a convenção, porque ela faz uma estatística de quantos batistas tem em Minas Gerais. Então, se eu disser que tem 80, tem que ter 80, não pode ter 60, senão fica uma estatística falsa. Então, no domingo, a assembleia vai ser bem rápida, que é só para a gente definir quem são e quem não faz parte mais do rol de membro dessa igreja. E quinta-feira é o assunto do consórcio, ok? Ó, os nossos queridos visitantes que estão aqui hoje, o irmão lá atrás, como é que você chama? Marcelo. Ô Marcelo, satisfação, viu? É a primeira vez? Não. Já veio outras vezes, né? Já. Desculpa, eu não estou lembrando, mas acho que é o problema do montão de janeiro, a gente vai acumulando de janeiro e esquece, né? Mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Os demais eu já recebi aí, né? Com muito carinho, a igreja já. Opa, o Paulo está aqui hoje também. Ô Paulo, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Uma alegria ter você conosco aqui, né? O Paulinho está aí também. O Paulinho está sempre com a gente. Bom, agora é o momento em que Deus fala conosco através da palavra. Até agora nós falamos com Ele, né? E a mensagem com um teor totalmente evangelístico para hoje tem o tema: quando o caos se instala. Pastor, estamos sentindo falta aí do que o senhor sempre fala. Se gostar, volta, que a igreja está pedindo. Ah, é? Amém? Então vamos lá, vamos receber os visitantes, vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se vocês gostarem, volte. Mas se não gostar, Volte até gostar. aê, que bênção. O jovem já gostou, já voltou. O Paulo gostou, já voltou, que bênção, né? A Janete vai gostar, ela vai voltar mais. Amém. Então vamos lá. Quando o caos se instala.
Não é nada novo as batalhas que a humanidade tem enfrentado. Famílias inteiras muitas das vezes são dizimadas dependendo da tempestade a qual ela é acometida. Por último, não há muito tempo atrás, vimos aí, aquele terremoto terrível que aconteceu na Venezuela. Corpos enfileirados de pessoas que naquele dia acordaram sem imaginar o que estava por vir. Quantas pessoas que tinham sonhos ali, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vou me casar, eu vou me aposentar, eu vou começar um novo emprego, meu filhinho vai nascer. São tantos sonhos que as famílias muito provável tinham naquele fatídico dia em que aquele terremoto chega sem avisar, não tem como escapar. E os corpos, logo após, começaram a ser enfileirados, e era muito nítida a angústia no olhar daquelas pessoas que passavam procurando seus entes queridos no meio daqueles que estavam já sem vida ali. Quando o caos se instala, muitas das vezes a pessoa perde a esperança, ele perde o chão, ele não sabe agora o que fazer. É como se já não houvesse mais uma saída para aquilo. E certamente deve ser uma sensação terrível. Você se sente impotente, incapaz de tomar uma decisão que poderia servir de saída naquele momento, de solução. É muito comum nessas situações ser revelado quem você de fato é, em quem você de fato crê. Aconteceu no passado. Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 8, número 23 a 27, são os versículos. Nós vamos ler e faremos uma leitura espontânea de todos. Quem não quiser ler, não precisa ficar envergonhado, apenas acompanhe. Tá? Tem gente que tem dificuldade de ler, então não fique encanhado, apenas ouça a palavra de Deus. Seja espontâneo a acompanhar essa leitura. Mateus 8, 23 até o 27. E entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiam, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas águas, ou pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, ele, Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ficou tudo em paz, ficou tudo calmo. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi exposta à Tua igreja, e este é o momento, Deus, então, que eu entrego ao Senhor a condução deste sermão para o Teu Espírito Santo. E só Ele pode convencer o homem do pecado e do juízo. Tempestades, ó Deus, acontecem sempre em nossas vidas. O caos, às vezes, se instala na nossa família. Eu não sei hoje, ó Deus, os que estão aqui, os que estão assistindo pelo YouTube, se por acaso estão passando por algo similar, uma tempestade que tem assolado a família, um problema grave, uma situação aparentemente sem volta, sem solução. O Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor, como Deus onipresente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um hoje, dos que estão aqui e dos que estão de fora. Em nome de Jesus. Amém. Devemos pensar em nossa vida, queridos irmãos e amigos,
neste mundo, devemos olhar para ele como um grande mar. E cada um de nós, cada família aqui representada está em um barco. Às vezes as águas estão mansas, estão tranquilas, mas às vezes muda de fase e as ondas podem ficar mais violentas e o nosso barco pode começar a tombar para cá e tombar para ali, e aí vem o medo do naufrágio. E é um fato não muito novo, mas que acontece sempre, e famílias ainda continuam sendo naufragadas através da criminalidade, seja no quesito do feminicídio, homicídio, seja por assaltos à mão armada, seja por uma traição, uma infidelidade conjugal. São tempestades que sobrevêm sobre o nosso barquinho, nesse grande mar que é o mundo que nós vivemos. E muitas dessas famílias acabam ficando sem direção, como se não tivessem um GPS, uma bússola, e ficam à deriva. Os filhos sofrem, a esposa, o esposo, os parentes e amigos, porque de fato não esperavam que aquilo pudesse acontecer. O relato de hoje nos mostra aqui um fato histórico em que Jesus estava neste barco no mar da Galileia com alguns dos seus discípulos. Mas é interessante a dúvida que eles tiveram. É interessante como ainda tiveram medo. Por que eu digo que isso é interessante? Vocês vão entender agora o porquê com que nós vamos seguir. Trazendo agora os versículos 5 a 10, depois o 14 a 17 desse mesmo capítulo. Olha como que, olhando para isso, a gente poderia pensar: poxa, eu não teria ficado com medo se eu fosse um deles. Olha o que aconteceu minutos antes, horas antes de eles entrarem no barco. Versos 5 a 10. Podem ler? Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto deles um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de quem debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob a autoridade, e tenho soldados das minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. 14 a 17. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desde a camada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Notaram que o desespero daqueles homens ali no barco não fazia sentido. Eles que ao vivo e a cores viram tudo isso que vocês acabaram de ler acontecer.
Aquele centurião, o próprio Jesus diz, que ele ainda não tinha visto ninguém com a fé do tamanho daquele homem. Quando Jesus falou, ele falou assim: eu acredito, eu creio, só do Senhor autorizar aqui, o meu filho já vai ser curado lá. Ele curou outras enfermidades. Jesus foi visto ressuscitando pessoas, entre eles Lázaro. E para que não houvesse nenhuma dúvida, né, alguém tentasse dizer: ah, isso não aconteceu, a pessoa estava apenas desacordada, em coma, mas não estava morto. 4 dias enterrado, já cheirava mal, diz as Escrituras, estava morto, sim, a vida tinha saído dali. E Jesus apenas com seu comando de voz, ele apenas dá o comando: Lázaro, saia para fora. E aquele que jazia morto desperta do sono da morte e sai, e Jesus fala: tire as ligas, as faixas dele, que era comum enfaixar o defunto naquela época. Por que nós estamos trazendo esse contexto do texto para vocês? Assim como os discípulos tiveram dúvida, achando que iriam morrer porque Jesus estava dormindo no barco, não havia necessidade deles ficarem com tanto medo, porque era o mesmo Jesus que estava ali, aquele mesmo que havia feito esses milagres lá atrás. Tanto que Jesus fala: por que vocês têm tão pouca fé? Levanta e repreende o vento, né? Repreende, e o mar obedece, o vento obedece na hora. Por quê que o mar obedeceu? Quem criou o vento? Quem criou o mar? Foi Ele. Tudo é criação dele. Nada está fora do alcance de Jesus. Tudo está ao alcance dele. Por isso, quando o caos se instala na família, é hora de você provar a si mesmo até onde a sua fé vai naquele que poderá trazer a solução para o seu problema. Aquele que poderá trazer a calmaria para o evento catastrófico que você está passando por ele. Por isso, o nosso compromisso com Deus deve cada dia mais se firmar. A nossa fé deve cada vez mais ficar fortalecida no Deus que é real, que existe e está aqui para nos defender, para nos livrar. Nós sabemos, queridos irmãos, que assim como Jesus com aqueles discípulos estavam atravessando para o outro lado, hoje você que está no seu barco, eu que estou no meu barco, nós que estamos com a nossa família nos nossos barcos, estamos também atravessando para o outro lado. Mas que lado? Que lado é esse que você está atravessando? Ou será que você está sem uma bússola? Será que você está à deriva com o seu barco? Aonde o vento me levar está bom? É perigoso porque pode bater numa rocha e o barco vira pique. Atravessar para o outro lado não significa que o mar sempre vai estar manso. Em alguns momentos o vento vai soprar. Mas tenha fé que Jesus está no barco. Acredite que Ele vai prover saída. Não se desespere. A depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, o próprio câncer tem sido repreendido por Jesus. Quantas pessoas têm procurado tirar a própria vida, porque lhes falta uma confiança de que Jesus não está dormindo no barco. Ele está presente e pode mudar o final da sua história. Hoje, muitas famílias têm recebido terapias para ajudá-las a recuperar essa fé, o contentamento, para ajudá-las a voltar para o caminho. Porque os discípulos que viram Jesus fazer todos aqueles milagres, ainda assim tiveram medo. Imagina eu, imagina você. Como deve ser muito mais difícil para nós poder olhar para um filho, um parente numa cama de um hospital, sabendo que está ali sem recurso,
da medicina, quando os médicos chegam a dizer, olha, aqui é o nosso limite, não tem mais o que fazer. Que angústia! Imagine um pai ou uma mãe ter que enterrar um filho, está totalmente fora da ordem. O correto seria o filho enterrar o pai, né? Porque o pai é mais velho, a mãe. Mas quantos pais têm que enterrar os seus filhos? Muitas das vezes porque se embrenhou no mundo das drogas. Não por falta de conselhos, não por falta de orientação. Muitas das vezes se embrenhou pelo mundo do alcoolismo, buscando a satisfação, buscando refúgio nos efeitos do álcool, assim como as drogas também. Eu fico pensando como deve ser difícil para um pai e uma mãe saber que o filho agora está acorrentado a esses vícios que o mundo lá fora oferece todos os dias, dentro das escolas, nas empresas, em qualquer lugar que você for, tem alguém vendendo drogas, passando drogas, né? Em alguns países a cannabis já está até liberada, olha que absurdo, né? A cannabis não é uma droga leve, não. A cannabis é a entrada para as drogas mais fortes. Através da cannabis a pessoa então passa a ir para o crack, porque a cannabis agora já não é suficiente, já está fraca. É como aquele paciente que o médico começa com 5 miligramas, ele passa para 10, ele passa para 15, prescrito. São drogas lícitas, né? Como o Rivotril, por exemplo. Mas a cannabis, o crack, a cocaína, entre outros, não são liberados, além de não serem liberados, são altamente prejudiciais. Destrói totalmente os neurônios da pessoa, e na maioria dos casos jovens. E aí já não conseguem mais ter uma direção na vida, perde totalmente o objetivo, já não sonham mais em ter nada, porque se tiver ali o seu beck de maconha, já está bom para ele, já está bom para ele. Quando a depressão bate, ele fuma um cigarrinho e acha que está tudo resolvido. Mas o dia passa, o tempo passa, e lá na frente o que vai ser, o pai e a mãe não vai viver para sempre, vai estar escorando ele. Quer dizer, o custo alto que é isso. Isso não é barato. Essas são as ondas que algumas famílias têm enfrentado, nesse mundo que é um mar aberto onde nós estamos nele. Uma outra situação que tem fragilizado as famílias é a infidelidade conjugal. Muitas vezes um casal que já está junto há tantos anos, e quando pensa que não, a esposa ou o esposo descobre que havia um relacionamento paralelo. Olha que coisa triste, terrível. Isso desmorona qualquer relacionamento. Perde-se a confiança. Aquele ou aquela que você amava tanto, tinha total confiança. Aquele que segurava sua mãozinha para a rua fora, né? Aquele que muitas das vezes você dormiu, aquela abraçadinho ali, né? No aconchego do lar, agora se tornou um inimigo, se tornou um estranho. São tantas as ondas, irmãos, nessa travessia que nós estamos fazendo, mas algo que precisa ser dito aqui, pode acontecer e tem acontecido com muitas famílias, aquelas que despertam a tempo e vai até Jesus que está no barco, e demonstra a ele que de fato acredita nele e que ele poderá colocar um final naquela situação. Um final naquela situação. Eu visito 2 detentos hoje, inicialmente sem qualquer esperança, apáticos, totalmente apáticos. Não acredita mais no ser humano. Um deles chegou a me dizer, para mim, todos os dias são iguais. Não tem diferença nenhuma. Eu não tenho expectativa nenhuma na vida mesmo. As pessoas já me olham na rua atravessar. Sem me conhecer, já me julga como alguém muito ruim. Talvez eu seja mesmo. Talvez eu nasci nesse mundo para fazer esse papel. Ser aquele que vai roubar, que vai matar, que vai bater, que vai xingar. Quem sabe eu sou um desses. Tudo isso porque
Na maioria das vezes, o contexto histórico da família é desequilibrado. É um pai e a mãe que nunca procurou a Deus, nunca procurou levar os filhos no caminho que deviam levar, achando que são super-homens, super-pais, super-mães, que não precisam de Deus para ajudá-lo a colocar os filhos na linha. Aí quando os filhos viram adolescente, quer jogar o laço e puxar, não vai dar, vai quebrar. Não dá mais. Educa a criança no caminho que ele deve andar, diz a palavra de Deus. Nem mesmo na velhice ele vai se desviar, mas tem que ser educado, impor limites, explicar os perigos lá fora, na escola, fora da escola, as amizades com o mundo que podem destruir. 1 Coríntios 15, 33 é o texto que nós podemos ler para confirmar o que Deus fala sobre isso, a orientação. Não vos enganeis, as más conversações, os coleguinhas, as associações que não devem ser para você, corrompem o quê? Talvez o pai ensinou tudo direitinho, mas o amiguinho da escola não teve essa mesma instrução em casa e vai passar para o seu filho, vai passar para a sua filha. Você está usando essa saia, você está fora de moda, a saia é um pouquinho mais curta agora. Ué, você está usando esse tipo de camisa? Que é isso, rapaz? Agora a moda é outra. Sem dizer o beck de 5, o beck de 10, o beck de 15, o beck de 20, pequeno cigarro de maconha, experimente para você ver. Não, rapaz, não dá nada não, você vai ver que gostoso, você vai se deliciar disso. E a curiosidade, como ela, curiosa para pegar na fruta, o menino vai pegar. Senta com seu filho em casa, com a sua filha. Meu filho, pelo amor de Deus, não aceite. Fuja disso. Isso vai te levar para um caminho de morte. Os conselhos da palavra de Deus, se fossem seguidos, irmãos, as cadeias estavam vazias. Não haveria crimes. Para isso a lei de Deus foi imposta. Os regulamentos de Deus não foi para o nosso mal, para o nosso bem. Está dizendo para adulterar? Não. Para matar? Para roubar? Também não. Está dizendo para falar mentira? Não. Falai a verdade a todos. Olha os conselhos, são simples. Mas por que o ser humano não atende? Por que insistir em algo que está destruindo você e sua família? Você poderia dizer o que te reserva amanhã? Eu não posso. Ninguém pode dizer o que nos espera amanhã. Pode ser que o seu mar agora esteja calmo e na madrugada o vento vai soprar forte. Quem sabe? Procure, se ainda não procurou, ficar mais próximo de Deus. Não tenha apenas Jesus no teu barco. Tenha Ele, mas confie nele. Os discípulos tinham Jesus no barco, mas não confiaram. Ficaram com medo de morrer afogados. Onde vem o alinhamento disso tudo? Vem da ordem. Quando a ordem chega, a desordem sai. É igual a escuridão. Onde chega a luz, a escuridão vai embora. Assim como o contrário também é verdadeiro. Então, onde chega a ordem, a desordem, o caos, vai embora também. Isso é fato. Onde chega Jesus, chega a luz, chega a ordem. Agora chega algo que está equilibrado. Ah, pastor, então vai ser assim, estalou o dedo. Não é assim. Não seja ingênuo a tal ponto, lógico. Mas é o primeiro passo. Jesus apenas está esperando que nós demos o primeiro passo. Deixe os outros com Ele. Você não precisa dar mais que um passo. O único passo que você deve ter é um passo de fé. Eu creio que Jesus vai mudar a minha história. E deixa Ele mover as coisas para acontecer. Deixe que Ele mova as coisas para acontecer. Lembra quando Moisés estava diante do Mar Vermelho? Deus primeiro abriu o Mar Vermelho, para depois Moisés levantar o cajado. Foi assim? Moisés teve que dar o primeiro passo. O que Deus falou para ele? Moisés, chega diante das águas e levante o seu cajado. No mesmo instante o mar se abriu. Como que os sacerdotes atravessaram o Rio Jordão? A seco.
Josué simplesmente falou com Deus e Deus abriu o Jordão. Primeiro passo é do homem. Josué, fala com os 12 sacerdotes para entrarem na água. Na hora que eles molharem a planta dos pés no Jordão, o Jordão vai se abrir. Note que Deus ainda, hoje, é o mesmo Deus e Ele age da mesma forma. Dê o primeiro passo de fé. Aqueles homens, como Moisés e os sacerdotes, precisavam ter fé. Imagina, só para botar o pé na água aqui, agora vai abrir lá. Tinha que ter fé. Tem que dar o primeiro passo. Quem sabe o seu primeiro passo hoje é aceitando Cristo como seu Senhor. E como Salvador é provável que você já tenha aceitado. É provável que Jesus já está no seu lar. Mas você ainda não tem fé. Você ainda não acredita que Ele pode resolver. Hoje é o seu passo de fé. É o seu dia. É a sua oportunidade. Quem sabe você que está aqui hoje, que está nos ouvindo, será como aqueles 5 do domingo passado que levantaram a mão e aceitaram Jesus, recebendo como Salvador. Quem sabe? É o primeiro passo, você precisa dar. Eu dei esse passo há muitos anos atrás. Os irmãos que estão aqui também já deram. Têm vivido uma experiência fantástica com Jesus. Mas eu quero fazer um apelo diferente para você hoje. Está olhando para essa igreja aqui? A começar de mim, somos pecadores. Somos pecadores. Não pense que há perfeição aqui. Se você pensa em servir a Deus, tornando-se membro através do batismo por imersão a alguma igreja evangélica, está pensando direitinho. Mas vai com uma coisa no seu coração: as pessoas desta igreja ou de qualquer outra igreja, em algum momento, vai te decepcionar, em ações ou em palavras. Vai. Não há igreja perfeita na terra. Mas, se você está para tomar essa decisão hoje, focando em Jesus, você vai atravessar para o outro lado, independente das ondas fortes que virão. Independente. Vai cair 1000 ao seu lado e 10.000 do outro lado. Você será vencedor. Porque a igreja de Cristo tem vencido. As portas do inferno não podem vencer Jesus. Em Mateus 11:28, o convite de Jesus continua de pé: vinde a mim, todos que estão cansados, desanimados, acometidos de doenças, depressão, todos. Jesus está convidando todos. E Ele diz: e eu vos aliviarei. Esta é a promessa, este é o convite que você pode hoje, em nome de Jesus, receber de Deus essa bênção maravilhosa que vai transformar a sua vida, vai transformar o rumo da sua família, vai te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais livre, mais leve, mais calma. Com certeza vai. Não tenha dúvida. Nós podemos cantar, Vitor? Podemos ainda? Cansado, o olhar dele está cansado. Vem aqui, né? Note, os irmãos, que esta igreja tem anunciado o Evangelho e tem salvado vidas aqui através de Jesus. Quem sabe hoje é dia de salvação também? Para você que está aí nos assistindo, ou quem sabe alguém que esteja aqui hoje presente, fique à vontade, não se acanhe, não tenha vergonha. Jesus quer te salvar. Então, botei uma coisa.
conversão do ser humano ele é diferenciado. Ele encontra uma paz que só Deus pode dar para ele. Ele encontra um escudo que vai estar sobre o peito dele o resto da vida dele. Porque o toque de Jesus é diferente. Não é simplesmente como qualquer homem que toca na sua cabeça, no seu ombro, não. O toque de Jesus é milagroso, é tão poderoso, e há um arrepio dos pés à cabeça na hora da conversão. A pessoa se sente como se estivesse levitando, porque encontrou Jesus de fato na vida. Eu andava tão sozinho, talvez seja o seu caso. Me sentia só, sem luz. A escuridão pode passar. Quando meu Jesus tocou-me, agora tudo mudou pra mim. Tocou-me, oh, tocou-me. Você pode ser algo lindo aconteceu. Tocou-me e me transformou. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer, sem par, meus louvores. Deus floresceu a Cristo, teu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu. Tocou-me, livre agora sou. Amém? Glória a Deus. Você também pode ser livre hoje. Em nome de Jesus, há alguém aqui que hoje quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Faz assim, irmão. Há alguém? Em nome de Jesus. Se for na sua casa, pode entrar em contato comigo. Terei o prazer de orar com você, como foi a semana passada. Glórias ao Senhor. Se tiver alguém afastado do Evangelho e queira hoje se reconciliar com Deus, é o momento. É só levantar a mão. Deus quer que você se reconcilie em nome de Jesus. Amém? Queridos, fiquem de pé, por favor. Todos. Obrigado, Vitor. Gostei do dueto, foi bom. E vocês tenham uma excelente semana. Muitas bênçãos, muitas realizações, saúde, paz, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, quão bom é encerrar um culto, Deus, nesse clima pacífico, nesse clima de quebrantamento. Que Teu Espírito Santo possa completar essa mensagem no coração de cada um, Senhor. Fique conosco, continue nos dando a Tua paz, a Tua direção, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus o Salvador, bem como as doces consolações do Teu Espírito Santo, seja com esta igreja, bem como com a Tua igreja espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. A Tua igreja diz amém. Amém. Agora, Senhor,
Todos estão convidados para um jantar aqui embaixo, tá? Não vão embora. Tem um jantar delicioso esperando por vocês. O Vitor quer falar ainda? Era isso? Então tá bom. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos lá embaixo no refeitório.